Fala aí galera, aqui é o professor Alexandre Paiva. Vamos falar sobre mais questões comentadas de geografia, certo? Então vamos lá, vamos começar as nossas questões comentadas, sempre abordando, né, essas questões dos conteúdos pedidos nos concursos, certo? Então vamos lá. Vamos lá então. Então essa questão, né, fala sobre fronteira agrícola, né, geografia do Brasil, certo? Então vamos lá. A região de fronteira agrícola mais conhecida como Matopiba tem como características de produção: letra A, mão de obra abundante, agricultura extensiva e ausência de conflitos. Letra B, mecanização, produção intensiva, terras amplas e baratas. Letra C, produtividade em baixa, agricultura itinerante, alto preço do solo. Letra D, solos favoráveis, agricultura mecanizada e predominância de minifúndios. Ou a letra E, ausência de mão de obra, agricultura orgânica e uso de biotecnologia. Então, qual seria a letra correta falando da Matopiba? Letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E? Então vamos lá descobrir qual é a alternativa correta. A resposta é a letra B. Então está aí para a gente, né, um mapa, né, da região de Mapitoba, né, que é essa região, né, que é uma região caracterizada como a última fronteira agrícola do Brasil e é marcada pela alta na produção de grãos e também pela pecuária, atividades mecanizadas e de orientação intensiva. A produção vem se elevando na região, principalmente com a maior procura de produtores, advindos sobretudo da região sul do Brasil, que encontram boas condições de cultivo e solos baratos, né? Então aí, a região Mapitoba, né? Porque pega os espaços, né, dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, chamada de a última fronteira agrícola do Brasil. Então a resposta comentada é a letra B, né? A resposta correta é a letra B, né? E é a característica de produção, é a mecanização, produção intensiva, terras amplas e baratas, certo? Beleza? Então vamos agora para a questão 6, né? Geografia do Brasil, indústria brasileira, processo de desconcentração industrial. A partir da década de 1990, intensificou-se no Brasil o processo de desconcentração industrial, ou seja, muitas indústrias deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços na busca de vantagens econômicas, com menores custos de produção. Um dos fatores responsáveis pelo processo de dispersão espacial, quer dizer, falando de espaço, né? Não falando de espaço sideral, né, e para fora da atmosfera não. Falando nesse caso de espaço, de dispersão espacial, dispersão, né, um espalhamento no espaço brasileiro, né? De dispersão espacial da indústria no Brasil é a letra A, predomínio de mão de obra qualificada no interior do território. Letra B, esgotamento de atividades tecnológicas nas áreas industriais tradicionais. Letra C, crescimento das cidades médias. Letra D, dispersão demográfica do país. Ou a letra E, guerra fiscal entre estados e municípios. Então, qual seria, né, os fatores responsáveis pelo processo de dispersão espacial da indústria no Brasil? Letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E? Resposta, letra E. E a letra E, vamos ver qual é a letra E. A letra E, guerra fiscal entre estados e municípios, né? Então, o enunciado da questão
direciona que houve vantagens econômicas na dispersão industrial. Então, o próprio enunciado já dá a dica para a gente. Nesse sentido, acentuou disputas fiscais entre os estados e os municípios. Ou seja, o estado ou município que desse maiores vantagens em relação a cobrança de impostos, né, a desapropriação de áreas para instalar essas indústrias, né, a isenção de impostos, certo? O Estado que oferecesse melhores condições para que essa indústria se instalasse, ganharia, né? Então aí a gente tem aí uma charge, a gente brincar com essa questão para fixar melhor, né? Então é um sujeito falando, nossa, que massacre. E aí são as baixas da guerra fiscal, né? Habitação, segurança, educação, saneamento, enfim. Essa guerra fiscal entre municípios tem esse problema, né? Porque se um município, um estado, arrecada menos impostos, né, dando vantagens fiscais para a indústria, né, uma menor arrecadação de impostos, né, vai causar, vai ser refletido, né, nas benesses que a sociedade pode ter com impostos arrecadados, certo? Então, resposta comentada, letra E, repetindo que a letra E é a guerra fiscal entre estados e municípios, certo? Então, vamos para a próxima questão, né? O tema é fontes de energia, recursos naturais, certo? Em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que ocorrem escudos cristalinos, né? Letra A. Letra B. Um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas. Letra C. As maiores jazidas ficam nas regiões metropolitanas. Letra D. A produção em terra firme supera a produção offshore. Ou a letra E. A Amazônia brasileira é a maior área produtora. Então, em relação à produção de petróleo no Brasil, é correto afirmar que ela ocorre em escudos cristalinos, um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas, as maiores jazidas ficam em regiões metropolitanas, ou a produção em terra firme supera a produção offshore, ou, por último, a Amazônia brasileira é a maior área produtora. Vamos ver a resposta certa. Então, a resposta correta é a letra B, né? A letra B, que seria um percentual muito expressivo das reservas encontra-se em áreas marítimas, né? Então, a letra B, a maior parte do petróleo brasileiro encontra-se no litoral, principalmente nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e de Santos, em São Paulo. Então, a maior parte da nossa produção petrolífera é marítima, certo? É marítima. Beleza? Bom, pessoal, alguns comentários aqui, tá? A letra A fala de escudos cristalinos. Bom, quando há petróleo, são nas regiões sedimentares, tá? De rochas sedimentares. Então, não são nos escudos cristalinos, tá? Uma outra coisa que pode causar confusão, né, é sobre a região amazônica, né? Sobre a Amazônia brasileira. Existem estudos que indicam que a Amazônia realmente possa ter uma reserva de recursos minerais, né, do subsolo bem grande, mas estudos muito mais recentes indicam que a Amazônia, a região amazônica, é muito mais vantajosa, está de pé, né, sem devastação, para ser explorada. E vamos combinar aqui uma exploração
de petróleo ou de outro qualquer mineral, ela é extremamente prejudicial para o meio ambiente, né? Implicaria, logicamente, na destruição de uma boa parte da floresta. Porque tudo indica que os recursos mais valiosos da floresta amazônica são os recursos botânicos, né? Os recursos das plantas medicinais, da onde pode sair extratos que podem ser utilizados pela indústria farmacêutica, né, no tratamento de doenças. Então a floresta amazônica é muito mais valiosa de pé do que sendo explorada pelo petróleo. Até porque a nossa reserva de petróleo é uma das maiores do mundo, né? E quando o pré-sal for explorado, tudo indica que vai ser uma reserva petrolífera maior até do que as do Oriente. Então pode-se ter essa dúvida aí com relação à floresta amazônica, porque indica que há uma jazida de petróleo, pode ser que haja uma grande jazida de petróleo, mas não se produz petróleo por ser uma reserva ambiental da floresta amazônica. Outra coisa importante é a diferença, o que é a produção offshore. A produção offshore, ela é uma produção feita em alto mar, certo? Onshore é em terra e offshore é no mar. Como a resposta certa está falando que um percentual mais expressivo encontra-se nas áreas marítimas, então quer dizer que a produção offshore, ou seja, no mar, é maior do que a produção em terra, certo? Então vocês podem encontrar essa expressão, tá? Offshore. Offshore quer dizer a produção marítima. A letra D está falando que a produção em terra firme supera a produção marítima. Isso não é verdade. Beleza? Então vamos lá. Olha, gente, número 8, né? Vamos abordar climas que atuam no Brasil, certo? Massas de ar. Então vamos lá. Caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no Oceano Atlântico Norte e ainda por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. Então vamos lá ver qual é dessas, que caracteriza-se por ser quente e úmida, por originar-se no Atlântico Norte e ainda por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. Massa equatorial continental, a massa polar atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental ou a massa equatorial atlântica. Lembrando que quando a gente fala massa, está falando aí de massas de ar, certo? Então vamos lá. Resposta, letra E. A massa equatorial atlântica atua no litoral nordeste e se caracteriza por ser quente e úmida, né? Então a resposta é a letra E. Massa equatorial atlântica. Atlântico Norte, a parte norte do Oceano Atlântico. O Brasil está na parte sul do Oceano Atlântico. Mas, né, essa massa equatorial atlântica, ela se origina no Oceano Atlântico Norte e ela atua no litoral do Nordeste, né? Essa massa equatorial, essa massa de ar equatorial atlântica, ela se origina no Atlântico Norte, né? E vem descendo e abrange todo o litoral do Nordeste. Então a resposta correta é a letra E. A massa equatorial atlântica atua no litoral nordeste e se caracteriza como quente e úmida, certo? Vamos lá então, né? Vamos para essa questão que vai falar sobre crescimento vegetativo, economia, né? Mobilidade da população nacional, população, setores da economia, certo? Então vamos lá. Quando se observa a distribuição setorial do PEA,
que a população economicamente ativa do Brasil, no Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e serviços respondem pela maioria absoluta na comparação com aqueles que trabalham com os outros dois setores da economia. Esse fenômeno é conhecido como, né, esse fenômeno, né, que é a população economicamente ativa, né, os trabalhadores, né, ligados ao comércio e serviço da população economicamente ativa, trabalham nos outros dois setores da economia, né, ligados ao comércio, respondem pela maioria absoluta na comparação com aqueles que trabalham em outros dois setores da economia. Esse fenômeno é conhecido como hipertrofia do terciário, informalidade, terceirização, razão de dependência ou desemprego tecnológico. Qual seria a resposta correta? Letra A. Vamos lá. A grande concentração de população se intensificou no setor terciário, gerando crescimento desordenado no comércio e na prestação de serviços, né? Então a resposta correta é a letra A, que é a hipertrofia do terciário. Para a gente entender, vamos falar o que é o setor terciário. O setor terciário da economia é a área de atuação das atividades humanas pautada no oferecimento de serviços e na prática do comércio. Por definição, esse setor é tido como aquele que produz os chamados bens intangíveis ou imateriais, os serviços, bem como o destino final de bens produzidos pelos setores primário e secundário, o comércio. Como exemplo de serviços intangíveis oferecidos no contexto da sociedade, podemos citar a atividade bancária, as administrações públicas e privadas, o trabalho dos professores e dos advogados, os vendedores, as empresas de seguro, entre inúmeros outros exemplos. Então seriam serviços intangíveis, né? Um serviço, por exemplo, trabalho meu, professor, né? É um trabalho intangível. Você não pode quantificar, medir o conhecimento, né? Eu não tenho como mensurar isso. Então é algo intangível, né? O trabalho do advogado também é um trabalho intangível, né? O trabalho de administração, de vendedor, é um trabalho intangível. Não é um produto final como uma linha de produção de automóveis, por exemplo, né? Então isso seria o setor terciário da economia, né? O oferecimento, né, do setor do comércio e prestações de serviços, certo? Então a resposta correta, né? Quando se observa a distribuição setorial da população economicamente ativa no Brasil, percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e serviços respondem pela maioria absoluta na comparação com aqueles que trabalham nos outros dois setores da economia, né? Então nós temos esse setor da economia que é o setor terciário. Nós temos os outros dois, o setor primário, né? O setor primário e o setor secundário. Bom, o setor primário, o que é o setor primário? O setor primário, ele corresponde ao campo das atividades econômicas referente à produção de matérias-primas, que também são chamados de produtos primários, por serem, em geral, recursos cultivados ou extraídos da natureza que, posteriormente, são consumidos ou transformados em mercadorias. As atividades que pertencem a esse setor primário são a agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo animal. Então seria o setor primário, né? Aquilo que é retirado da natureza, né? As matérias-primas, que são os produtos primários, né? Então, como exemplos, a gente tem a agricultura, né? A pecuária e o extrativismo vegetal, animal e mineral, certo? Isso seria o setor primário. O setor secundário da economia, ele corresponde ao estágio em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados, de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. É um setor considerável, né,
de considerável riqueza e base para o desenvolvimento econômico de países, mas também é responsável pela maior parte da poluição e da desagregação ambiental do planeta. Né? Porque esse setor, o setor secundário, eles transformam as matérias-primas em produtos prontos para o consumo, ou em maquinários e ferramentas industriais. Né? É o setor alimenta a si próprio, e é o setor terciário, que foi o que a gente viu já anteriormente. Justamente a indústria é a atividade mais importante desse campo, do setor secundário, né? Porque elas purificam, processam e embalam a matéria-prima, né? E as indústrias que transformam a matéria-prima em produto, né? Transformam os minérios em microchip para computadores, para celulares, para tablets, né? Para smartphones, enfim. Então, esse seria o setor secundário. É aquele que transforma a matéria-prima, que é fornecida pelo setor primário, né, em um produto, e esse produto ele vai para o consumidor final através do setor terciário. Beleza? Então, vamos lá, prosseguindo. É uma questão de geografia do Brasil, de regiões brasileiras. Em 1980, deu-se o estouro da Corrida do Ouro em Serra Pelada, localizada no estado de... Então, aonde está localizada, né, onde está localizada a Serra Pelada, que na década de 80 foi a Corrida do Ouro, né, nesse local. Fica onde? No estado do Acre, que é a letra A, no estado do Paraná, que é a letra B, no estado do Pará, que é a letra C, no estado do Sergipe, que é a letra D, ou no estado do Maranhão, que é a letra E. Em qual estado desses 5 se encontra a Serra Pelada, né, a corrida ao ouro na década de 80? A resposta é a letra C. A Serra Pelada integra o complexo mineralógico de Eldorado do Carajás, no estado do Pará. Então aqui a gente tem uma foto na parte de cima, né, uma foto no alto da Serra Pelada, e isso que você está vendo não são formiguinhas, são as pessoas que trabalhavam extraindo ouro, né? Serra Pelada porque saiu toda a vegetação natural, a serra ficou pelada, não tinha mais vegetação natural para explorar o ouro, né? E aqui a gente tem um esquema, né, indicando o mapa do tesouro. Nos anos 80, apenas a parcela mais superficial do veio de ouro de Serra Pelada foi explorada. Sabe-se agora que há grandes concentrações de metal em uma faixa de solo argiloso que se estende por 600 metros a sudoeste da cratera aberta pelos garimpeiros. Então, na década de 80 explorou-se o ouro superficial, mas no interior, né, dessa parte argilosa, a 600 metros ao sudoeste da cratera feita pelos garimpeiros, ainda se encontra ouro. Nessa região, Eldorado do Carajás, que fica no estado do Pará. Então, vamos lá. E o PowerPoint ajudar. Chegamos ao nosso finale das questões comentadas de geografia, né? Parte 2, certo? Aqui do professor Alexandre Paiva, que é este jovem, não tão jovem, né? Não sou da era mesozoica, né? Nem sou nenhum escudo cristalino, mas estou aqui firme, certo? E vamos continuar com foco, continuar querendo, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, galera! Abraços fraternos, vida longa e próspera, e até uma próxima. Eu fui!